Em nossa cultura, as pessoas desejam ter o ego massageado. Ouvimos sempre que precisamos de autoestima. Tim Keller, em seu livro O Ego Transformado, traz uma perspectiva diferente sobre autoestima e sobre a forma como as pessoas devem enxergar a si mesmas conforme o Evangelho. Com base em 1 Coríntios, onde Paulo fala sobre vanglória, Tim Keller destrincha a descrição de Paulo sobre o ego humano, mostrando também a visão transformada de si mesmo que Paulo alcançou e por que nós também devemos procurar alcançá-la. Tim Keller analisa as 4 definições sobre o ego humano que Paulo utilizou, e a primeira é que ele é vazio. Há um vazio no centro do ego humano, o ego humano é oco, e isso porque ele resulta da tentativa falha de basear nossa identidade em algo que não seja Deus. E naturalmente, se tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado para Deus, vai sobrar muito espaço. A segunda definição é que o ego humano é dolorido. Tim Keller usa uma analogia de que quando não temos nenhum problema no nosso corpo, não costumamos prestar muita atenção nele. Nós nunca reparamos no quanto os dedos dos pés ficam satisfeitos durante uma caminhada. Geralmente, nós prestamos atenção no nosso corpo apenas quando ele apresenta algum problema. Isso acontece porque nosso corpo só chama atenção quando algo está errado, e o ego é algo que quase sempre dói, e isso é porque há algo muito errado com ele. Por sempre estar dolorido, o ego está sempre requerendo atenção para si. O tempo inteiro ele nos faz analisar nossa aparência e a forma como somos tratados. Muitas vezes nos pegamos reclamando que alguém feriu nossos sentimentos. Isso poderia ser verdade se os sentimentos pudessem ser feridos. Não é possível ferir sentimentos. Quando isso acontece, as pessoas ferem, na verdade, a imagem que nós criamos de nós mesmos, e isso é o nosso ego se manifestando. Naturalmente, não sentimos dor nos dedos quando caminhamos, a menos que tenha algo de errado com eles. Da mesma maneira, o ego humano não ficaria dolorido se não tivesse algo muito errado com ele. A terceira definição é que o ego é incrivelmente atarefado. Ele faz de tudo para que seja notado. Vive ocupado demais tentando preencher o vazio. O ego se preocupa em especial com 2 tarefas, a comparação e a vanglória. O ego vive se comparando com outras pessoas, pois ele não busca simplesmente ser, e sim ser mais que os outros. Por fim, a 4ª definição é que além de ser vazio, dolorido e atarefado, o ego também é frágil. Isso se dá porque qualquer coisa que está superinflada corre o risco de a qualquer momento estourar. É como uma bexiga que alguém encheu demais. Segundo o autor, o complexo de superioridade e o complexo de inferioridade são basicamente a mesma coisa. Os dois resultam do fato de que a pessoa está superinflada e corre o risco de ser desinflada. A pessoa com complexo de inferioridade já está desinflada. Se a pessoa está desinflada, isso significa que ela já esteve inflada. Portanto, ego inflado e ego desinflado é basicamente a mesma coisa. Já no capítulo seguinte, Tim Keller mostra o ego satisfeito que Paulo alcançou através do Evangelho. Em 1 Coríntios 4:1-2, Paulo diz que ele é um ministro de Deus, mas em seguida ele diz que pouco importa o que isso significa para os outros. Paulo não estava ligando para o que as pessoas pensavam dele. Ele não esperava por um veredito de ninguém. A identidade de Paulo não estava presa à opinião alheia. Mas a pergunta é, como nós alcançamos esse estágio de não sermos controlados pela opinião dos outros? Hoje em dia, na cultura em que vivemos, as pessoas responderiam a essa pergunta afirmando que a opinião das pessoas não deve nos influenciar, pois o que realmente importa é o que nós pensamos sobre nós mesmos. Por isso, não precisamos seguir as regras dos outros. Ou seja, para a sociedade moderna, o remédio para a baixa autoestima é uma autoestima elevada. Já a abordagem de Paulo é completamente diferente disso. Para Paulo, tanto faz ser julgado por tribunais humanos. E indo mais adiante, Paulo nem julgava a si próprio. É como se ele dissesse, não me importo com o que vocês pensam e nem mesmo com o que eu penso. Ignorar os padrões alheios e se importar apenas com os padrões que nós mesmos estabelecemos não é o suficiente. Não conseguimos viver segundo os critérios das pessoas e então criamos nossos próprios padrões. Padrões esses que nunca conseguimos cumprir, a não ser que eles sejam padrões exageradamente frouxos, que seria mais prejudicial ainda, pois assim ficaríamos arrasados de ter padrões morais muito baixos. O que Paulo afirma é que ele alcançou um estágio no qual o ego não chama mais atenção para si. Quando Paulo fazia algo certo ou errado, não relacionava mais o fato a si mesmo. E essa é a verdadeira humildade que brota do Evangelho, que significa ter o ego satisfeito e não inflado. A humildade que Paulo alcançou não se tratava de autoestima, nem da falta ou da sobra de autoestima. Simplesmente não tinha nada a ver com isso. Ele apenas se recusava a entrar nesse jogo. Paulo não se odiava e nem se amava. Ele simplesmente esquecia de si mesmo. O seu ego era igual aos dedos dos pés, eles simplesmente exercem sua função sem implorar por atenção. A humildade resultante do Evangelho é simplesmente pensar menos em mim. E é isso que o autor chama de autoesquecimento. Mas de que forma Paulo alcançou esse autoesquecimento? Para respondermos a essa questão, devemos perceber o fato de que todos nós buscamos um veredito definitivo.
que nos afirme que somos importantes e valiosos. Buscamos esse veredito todos os dias em todas as situações e pessoas ao nosso redor. Todos os dias nós voltamos para o tribunal em busca desse veredito. Em alguns dias sentimos que estamos vencendo o julgamento, em outros que estamos perdendo. Entretanto, o veredito de Paulo já foi dado. Ele não tem motivos para ir até o tribunal em busca de aprovação, pois o veredito definitivo que Paulo e todos nós procuramos já foi anunciado. É por causa desse veredito definitivo que Paulo não vai mais ao tribunal para ser julgado. Mas que veredito é esse? A resposta é que Jesus Cristo já foi julgado em seu lugar. Jesus esteve diante do tribunal, sofreu um julgamento injusto e corrupto, mas em nenhum momento ele reclamou. Jesus recebeu a condenação que nós merecíamos para que não precisássemos enfrentar mais nenhum tipo de julgamento. Só precisamos pedir que Deus nos aceite por causa do que Cristo fez. Então, a única pessoa que tem uma opinião que realmente importa se volta para mim e diz que sou mais valioso que todas as joias desse mundo. Sabendo disto, como podemos nos preocupar se formos desprezados? Por que nos preocupar se formos rejeitados? O veredito já foi dado. O julgamento acabou. Não compareça mais ao tribunal, ali não é mais o nosso lugar. Seja livre em Cristo Jesus. Portanto, agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. O link para adquirir o livro físico estará na descrição. O livro está com um preço bem acessível, então não perca a oportunidade e garanta já o seu. Além de estar comprando um ótimo livro, estará ajudando o canal a crescer. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e a sua opinião nos comentários. E também compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem. Um abraço e lembre-se, torne-se como Cristo.